Eu quero aqui detalhar para vocês um processo que é muito discutido no dia a dia, que é o efeito estufa. Nós sabemos que a luz solar, ela nos aquece, nós podemos utilizar essa energia para várias coisas, como secar roupa no varal, as próprias plantas utilizam para fazer fotossíntese. E essa radiação solar, denominada infravermelho, ela também aquece a nossa Terra. Aqui eu tenho uma camada da atmosfera terrestre e eu tenho uma imagem mostrando a radiação solar infravermelha chegando ao nosso planeta. Essa camada que está sendo mostrada na imagem é uma camada de gás carbônico. O gás carbônico é o mesmo gás que sai do seu nariz quando você respira e é também o gás que sai do escapamento dos carros. Quando a radiação solar ela chega na atmosfera terrestre, ela atravessa essa camada de gás carbônico e aquece o planeta Terra. Ela bate aqui e ela volta. Quando ela volta, apenas uma parte dessa radiação consegue escapar de volta por essa camada. A outra parte não consegue sair. E ela bate e volta de novo para a superfície terrestre. E ela fica fazendo esse bate e volta. Isso faz com que essa radiação presa ali, ela aqueça o planeta Terra. Esse efeito estufa, ele é natural. Como o gás sai do nosso nariz, isso é um processo que nós temos que fazer, nós precisamos respirar. É um processo natural que aquece o nosso planeta e evita que o nosso planeta seja uma bola de gelo congelada. Porém, com as atividades humanas como excesso de veículos, indústria, queimadas, desmatamento, essa camada de gás carbônico ela tem ficado cada vez mais grossa. E em vez dela prender um pouco do calor aqui na Terra, ela está prendendo muito calor. E aí o efeito estufa ele deixa de ser natural para ser excessivo. Ele causa um aumento da temperatura muito maior do que deveria ser causado. E aí nós temos como consequências regiões muito quentes, derretimento de geleiras, aumento dos níveis do oceano, espécies que não conseguirão sobreviver a uma temperatura muito mais alta. E esse é realmente o grande problema do efeito estufa, o conhecido aquecimento global. O problema é o seu excesso. Tudo em excesso faz mal. Até o efeito Outra atividade humana que está prejudicando é retirar a vegetação. Gente, retirar a vegetação é um problema para o efeito estufa, porque nós tiramos a planta usaria o gás carbônico, que iria reduzir esse efeito estufa para fazer fotossíntese. Então, quando nós tiramos a planta, ela não vai mais utilizar. E além disso, muitas vezes nós queimamos essas florestas. Além de nós retirarmos quem iria usar o gás carbônico para um processo, nós ainda jogamos mais gás carbônico na atmosfera. E quando nós tiramos essa vegetação, nós também deixamos o solo exposto. E aí, com uma chuva, o solo está sem a vegetação. A vegetação é uma capinha de proteção, é como se a raiz abraçasse o solo e não deixasse ele se desfazer. Mas sem essa vegetação, as águas, a força delas, vão modificando esse cenário do solo. Aqui é um experimento que eu gosto muito. Se você quiser fazer em casa, basta você pegar 3 garrafas ou 3 galões, você corta eles ao meio e você coloca no primeiro um solo com grama. Aqui nós temos uma vegetação com a raiz abraçando esse solo. Um solo de terra com restos de folhas, galhos em cima e só a terra. E nós abrimos uma torneira em cima. E nós vamos ver que no primeiro caso, que a grama está presente, a raiz está abraçando o solo. E o que vai escoer aqui para baixo é uma água mais limpa, porque as partículas do solo elas estão presas pela vegetação. Nesse segundo processo, essa camadinha de folhas, de galhos, ela não vai segurar tanto o solo, mas ela é melhor do que se ela não estivesse presente. Então o solo já escorre uma terrinha dele, uma água um pouquinho mais suja, mas não é tão grave quanto o solo totalmente exposto. O solo totalmente exposto, ele causa buracos, ele arrasta nutrientes, ele leva a terra para outras regiões com a água. Isso é um processo de erosão. Outra atividade que nós fazemos no solo é compactar ele. Nós andamos com veículos como tratores, por exemplo, em cima do solo, e isso vai juntando as partículas dele e vai deixando ela com menos espaço.
Se tem menos espaço, fica mais apertadinha a terra e as raízes das plantas, ela tem menos espaço para se desenvolver. A água tem menos espaço para infiltrar e isso prejudica a vegetação. E lembra que se você prejudicar a vegetação, sem vegetação piora o efeito estufa e causa erosão. E para juntar-se a tudo isso, nós ainda colocamos substâncias químicas no solo que não deveriam estar ali. Elas deveriam ser cuidadosamente descartadas, que foi o assunto da unidade 2. E, na verdade, elas acabam contaminando o solo. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, do lixo jogado no lugar errado, mas essa contaminação química, ela é pelo chorume do lixo, pelos agrotóxicos, descarte incorreto de pilhas e baterias, e que muitas vezes vamos liberar no solo substâncias que vão ficar por anos contaminando essa região. Para que isso não aconteça, nós precisamos utilizar os recursos de uma maneira sustentável. Utilizar os recursos naturais de uma maneira que ele não destrua a natureza. Que a natureza, ela seja nossa amiga e nós sejamos amigas da natureza. Nós retiremos da natureza o que nós precisamos para sobreviver, mas sem prejudicar ela. Quais as alternativas que eu posso fazer para isso? Como que eu evito o efeito estufa? Será que eu preciso de carro todos os dias? Em todos os lugares? Eu não posso, de vez em quando, andar a pé, utilizar uma bicicleta, pegar um transporte coletivo? Será que em vez de eu jogar o meu lixo em qualquer lugar, eu não posso separar ele e mandar ele para reciclagem, para o aterro sanitário, para os locais preparados para receber isso? Pense na maneira como você está utilizando esses recursos e as atitudes diárias suas podem fazer uma grande diferença para o futuro. Crianças, na sequência eu vou postar alguns vídeos curtinhos sobre produção de energia. Cada tipo de produção de energia existe vantagens e desvantagens. Aqui eu fiz um resuminho de 4 formas de produzir energia. A hidrelétrica é a maneira mais utilizada no Brasil, é gerar energia através da água. E a grande vantagem é que esse é um recurso renovável. A desvantagem é que muitas vezes nós precisamos inundar regiões e às vezes nós escolhemos regiões de mata e aí nós alagamos essa região para ficar com a represa para a hidrelétrica. E aí a floresta vai se decompor, vai liberar o gás metano, que é um outro gás que piora o efeito estufa. Nós vamos desabrigar espécies animais que viviam ali. Isso é a principal forma de geração de energia no Brasil. A termoelétrica é uma forma de gerar energia queimando aqueles combustíveis fósseis que nós estávamos discutindo no começo da unidade. É talvez uma das maneiras mais poluentes que nós temos de gerar energia. Ele é um grande inimigo, a termoelétrica é um grande inimigo do efeito estufa, ele causa sérios problemas no aquecimento global, ele gera poluentes no ar. A vantagem é que o custo dessa geração de energia é baixo. A energia eólica é uma maneira muito legal da gente gerar energia utilizando a energia dos ventos. Ela não gera poluição do ar. As desvantagens é que como os aerogeradores eles são grandes, eles acabam prejudicando a rota de migração das aves. Às vezes a ave não vê que aquele aerogerador está girando, é como se fosse um ventilador gigante, e aí ela vai passar e ele bate nela, e aí ela acaba morrendo por causa disso. Algumas pessoas dizem que isso é uma maneira de poluição visual, que ele atrapalharia a paisagem natural. Porém, existem pessoas que acham que os aerogeradores eles formam uma paisagem bonita, é muito comum no Nordeste, e gera uma espécie de poluição sonora, como são ventiladores, entre aspas, muito grandes, o som dele é muito alto. E por fim, a energia solar, que é a energia do sol, que é um recurso renovável, não emite poluentes. A única desvantagem é que existem certas estações do ano em que essa radiação solar é menor. Então a geração de energia seria um pouquinho menor, por exemplo, no inverno, ela é interrompida durante a noite, numa semana que ficou chovendo muito, mas a grande sacada é você utilizar as formas de energia que não prejudiquem a natureza e você deixar aquelas que
realmente prejudica a natureza para casos emergenciais. Quando nós não tivermos energia solar, energia eólica, o que nós temos para gerar essa energia? Lembrando que mesmo a energia solar, a eólica, nós conseguimos armazenar uma parte dessa energia para utilizar no período que ela não está sendo gerada. É isso, crianças. Confiram os vídeos na sequência sobre essas 4 formas de energia e sigam o roteiro. Até logo!